Já se perguntou por que o mundo parece estar à beira do caos? Guerras, pandemias, desastres naturais. Será que a Bíblia já previu tudo isso? Neste vídeo, você vai descobrir o mapa completo do fim dos tempos, revelado passo a passo nas profecias mais assustadoras das Escrituras. Não se trata apenas de medo. É sobre entender os sinais, preparar seu coração e encontrar esperança mesmo no meio do caos. Você vai aprender exatamente o que vem por aí, quais eventos já estão em movimento e como isso impacta sua vida hoje. Está pronto para decifrar os mistérios do Apocalipse e descobrir o que a maioria das pessoas ignora? Ao final, você não só terá respostas, mas também clareza para enfrentar o futuro sem pânico. E se você quer entender as profecias antes que elas se cumpram, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, nós não apenas assustamos, nós preparamos você. O ar está denso, como se o próprio céu segurasse o fôlego. Você já percebeu como o mundo parece acelerar em direção a um abismo? Conflitos explodem em continentes distantes. Vírus desconhecidos desafiam laboratórios. Florestas ardem em chamas que jamais se apagam. E em meio a esse turbilhão, uma pergunta ecoa nas mentes de milhões. Isso tudo está escrito em algum lugar? A resposta está escondida em um livro ancestral, gravado com símbolos que só agora começamos a decifrar. Hoje, revelaremos o cronograma oculto do fim, cada passo, cada aviso, cada segredo que a humanidade ignorou por séculos. Imagine desvendar um enigma cósmico. Cada pista, uma profecia. Cada revelação, um evento iminente. A Bíblia não é só um texto sagrado. É um alerta codificado. E o que ela descreve não é alegoria. São 7 eras que já estão se desenrolando diante de nós. A primeira era, um enviado sobre um cavalo pálido, coroado, mas desarmado. Reconhece essa figura? Não é lenda. É o arquiteto da subjugação, trajando o manto da paz, mas escondendo grilhões. Tratados globais, crises econômicas, líderes carismáticos. Soa como hoje? Feche os olhos por um instante. Lembre-se da última vez que sentiu um nó no estômago ao ver notícias. Medo de perder seu emprego. Medo de que a violência cruze sua porta. Esse temor não é imaginário. A segunda era se aproxima, o enviado da espada. Conflitos que antes eram manchetes distantes agora invadem seu feed. Alianças desfeitas, discursos inflamados, robôs programados para a guerra. As Escrituras advertem: haverá nação contra nação. E enquanto a humanidade se fragmenta, a terceira era desaba sobre nós, a da privação. Prateleiras vazias, moedas desvalorizadas, o preço do gás asfixiando famílias. Você já contou os centavos no final do mês? Mas há um fio invisível conectando essas eras. Alguém, ou algo, puxa os fios. A Bíblia chama essa força de o serpenteador. Não é mito, é um sistema. Uma rede de vigilância digital, criptomoedas, implantes subcutâneos. Tudo parece inofensivo, até o dia em que sua existência na sociedade dependerá de um código. O código da submissão. Você já se perguntou por que cada clique seu é rastreado? Por que suas fotos viram dados vendidos em mercados sombrios? A resposta está na quarta era, a decadência. E ela não vem com estrondos, mas com contratos de adesão e termos de uso escritos em letras miúdas. Agora segure-se firme, porque a quinta era é onde a terra se rebela. As Escrituras falam de um abalo que fará montanhas pulverizarem, cidades inteiras engolidas em minutos. E não é exagero. Sismólogos confirmam. Falhas geológicas adormecidas há milênios estão despertando. O sol escurecerá, a lua murchará. Já vimos sinais? Tempestades solares que derrubam satélites. Eclipses que pintam o céu de âmbar. São alertas, não coincidências. E no coração da catástrofe, uma estrela chamada Agenjo cairá sobre os rios. Agenjo é sinônimo de amargura. E o que é amargura se não água contaminada, córregos secos, crianças bebendo líquido tóxico de garrafas plásticas? Você sabe a origem da água que sua família consome? A sexta era é a mais enigmática.
Um exército de 200 milhões de soldados. Na antiguidade, era um número impossível. Hoje, é a população de um continente. Armas genéticas, drones assassinos, vírus criados em laboratório. As escrituras descrevem mares em combustão e céus que despejam enxofre. Nagasaki foi um ensaio. O próximo ato será definitivo, mas mesmo na escuridão, há uma fresta. Porque a sétima era não é o fim, é o limiar. Um toque de chofar ressoará, e os que decifraram os enigmas serão resgatados. Não como covardes, mas como sobreviventes. Você deve estar se perguntando: como sobreviver? A resposta está em 3 verbos: aprender, observar e resistir. Dominar as profecias não é para alimentar pânico, mas para trazer lucidez. Monitorar os sinais não é histeria, é precaução. E a resistência? É a coluna que sustenta sua alma quando tudo desaba. Não importa se você tem 35, 55 ou 95 anos. O momento é agora, porque o relógio do cosmos não para, e cada batida é irrepetível. Se você ainda está ouvindo, é porque busca mais que histórias. Busca um farol em meio à névoa. E aqui, não apontaremos apenas para o perigo, iluminaremos o caminho. Quer saber como se proteger? Quer entender o que os livros antigos escondem? Então não pisque. Inscreva-se. Porque quando o chofar soar, você não será um espectador. Será um sobrevivente. Mas o que vem depois do limiar? O que aguarda aqueles que atravessam a sétima era? As escrituras são claras, mas enigmáticas. Novos céus e nova terra. Não se trata de um recomeço ingênuo. É um renascimento. Imagine um mundo onde a ganância não corrói governos, onde a fome não assombra continentes, onde a tecnologia serve à vida, não à destruição. Mas para chegar lá, é preciso atravessar o fogo, e o fogo já começou. Você já se perguntou por que tantas culturas, separadas por oceanos e eras, falam de um grande dilúvio ou de um fogo purificador? Não são mitos desconexos. São fragmentos de uma memória ancestral. A Bíblia junta essas peças, revelando um padrão. Toda civilização tem seu fim. Egito, Roma, Maias, impérios que creram ser eternos. O que nos faz pensar que seremos diferentes? A resposta está em um detalhe perturbador. Desta vez, o fim não será local. Será global. A próxima pandemia não virá de um morcego, mas de um laboratório. A próxima guerra não usará tanques, mas hackers desativando usinas nucleares. A Bíblia chama isso de o dia do Senhor. Mas não espere uma figura benevolente em nuvens. É um reset, uma correção. E cada um de nós está sendo testado, não por um Deus distante, mas pelas escolhas que fazemos hoje. Olhe ao seu redor. As peças estão todas aí. Criptomoedas substituindo o dinheiro físico. Identidades digitais vinculadas a crédito social. Países experimentando renda básica universal. Um prelúdio para o sinal na mão ou na testa. Você pode rir, chamar de teoria. Mas e se for um ensaio? E se cada passo em direção ao mundo moderno for uma armadilha? Há um segredo guardado nas entrelinhas do Apocalipse. O fim não é sobre destruição, é sobre revelação. Revelação de quem realmente manda, de quem lucra com guerras, de quem controla estoques de alimentos enquanto crianças morrem de fome. A besta não é um monstro de 7 cabeças. É um sistema que você alimenta todo dia, ao aceitar termos de uso sem ler, ao compartilhar dados por conveniência, ao trocar liberdade por segurança. Mas há uma brecha, uma única palavra que derruba todo o sistema. Não. Não à vigilância. Não à dependência cega. Não à ignorância, porque o maior poder da humanidade nunca foi a tecnologia, foi a consciência. E é isso que o 7º selo revela. Uma chance de escolher. Entre a marca da besta e o nome de Deus. Entre o medo e a fé. Entre ser espectador ou sobrevivente. E aqui está o paradoxo. Quanto mais o caos avança, mais clara fica a saída. Enquanto governos discutem lockdowns, aprenda a cultivar seu alimento. Enquanto corporações rastreiam seus passos, desconecte-se.
Enquanto a mídia propaga pânico, estude as profecias. Prepare-se, mas não para o fim, para o recomeço. Agora, imagine um futuro onde você não é refém, onde sua família tem água limpa, comida, um lar seguro longe de cidades superpovoadas. Não é utopia, é um plano de ação. A Bíblia não é um livro passivo. Exige movimento. E o primeiro passo é simples: acorde. Acorde para os sinais. Acorde para suas escolhas. Acorde para o fato de que ninguém virá salvá-lo, a não ser você mesmo. Mas você não está sozinho. Há outros acordando. Uma rede silenciosa de pessoas que armazenam sementes, purificam água, estudam energias alternativas. São os modernos Noés, não construindo arcas de madeira, mas de conhecimento. E essa é a última profecia. O verdadeiro juízo final não virá do céu, virá do espelho. Quando você encarar seu reflexo e perguntar: o que eu fiz para merecer o mundo que ajudei a construir? A resposta está em suas mãos. Sempre esteve. O céu noturno já não é o mesmo. As estrelas parecem desbotadas, como se algo as estivesse consumindo por trás do véu cósmico. Você já tentou encontrar a Ursa Maior ou Órion? Elas estão lá, mas seus contornos se dissipam, como um aviso silencioso. A Bíblia fala de as estrelas caindo do céu, e enquanto astrônomos debatem poluição luminosa, os antigos já sabiam: o firmamento está mudando. E não é só metáfora. Satélites moribundos orbitam a Terra, lixo espacial piscando como vagalumes de metal. São sinais no céu, mas ninguém olha para cima. Há uma cidade, mencionada apenas uma vez no Apocalipse, chamada Babilônia, a Grande. Não pense em ruínas de barro, ela existe hoje. Arranha-céus de vidro fumê, bolsas de valores que ditam o destino de nações, telas de smartphones que hipnotizam multidões. É aqui que o ouro se transforma em dados e a adoração virou likes. A besta não precisa de altares, precisa de sua atenção. Quantas horas você doou a ela hoje? Mas há uma resistência. Nas catacumbas digitais, grupos anônimos decodificam profecias. Eles descobriram algo perturbador. O número 144.000 não é literal. É um código. Representa aqueles que veem além do sistema. Pessoas comuns. Uma mãe que estoca água potável. Um fazendeiro que rejeita sementes transgênicas. Um programador que cria redes offline. São os novos iluminados. E sua arma não é a espada, mas o conhecimento proibido. Imagine um vírus que não ataca o corpo, mas a mente. Hospitais lotados de pessoas com insônia crônica, pesadelos idênticos, memórias falsas implantadas. A Bíblia chama isso de espíritos de demônios realizando sinais. Psiquiatras chamam de psicose coletiva. Mas e se for ambos? E se cada tela que você toca estiver emitindo frequências que desregulam o sono? Você confiaria em um governo que distribui pílulas para dormir em vez de investigar a causa? No subsolo de metrópoles abandonadas, mercados negros florescem. Moedas são grãos, velas, baterias. A Bíblia avisou: ninguém poderá comprar ou vender sem a marca. O que acontece quando o sistema financeiro colapsar? Os esquecidos serão os reis. Idosos que guardaram habilidades perdidas. Fazer fogo, purificar água, ler mapas sem GPS. Sua avó te ensinou algo útil além de enviar memes? Há um rio na profecia, o Eufrates, secando para abrir caminho a exércitos. Hoje, o Eufrates real está morrendo. Represas desviam sua água, fazendas a sugam, e ninguém fala disso. Mas quando o último peixe morrer, algo emergirá das areias. Arqueólogos encontraram cidades submersas ali, com inscrições em tábuas de argila. Quando o rio secar, os reis do Oriente marcharão. Quem são esses reis? Não são homens, são algoritmos. IA treinadas para a guerra, decidindo alvos sem um coração para hesitar. A noite mais longa está chegando. A Bíblia a chama de as trevas de 3 dias. Físicos preveem uma tempestade solar tão intensa que queimará redes elétricas globais. Sem luz, sem internet, sem refrigeração. Enquanto bilhões correrão para postos de gasolina,
os sábios já terão algo melhor. Luzes de emergência movidas a água salgada, painéis solares caseiros, comunidades unidas por rádios de ondas curtas. Sobreviver não é sobre estoques, é sobre sabedoria compartilhada. Há um livro esquecido, o livro da vida, onde nomes são inscritos ou apagados. No mundo digital, seu nome é um perfil, crédito social, histórico de buscas. Até seu DNA está à venda na Dark Web. A besta não precisa te marcar. Você já se marcou ao aceitar cada termo de uso. Mas há uma brecha. Apague seus rastros. Use pseudônimos. Criptografe e-mails. Viva como um fantigma. Anonimato é o novo nome no livro da vida. No final, tudo se resume a uma escolha: servir ou resistir. Servir é fácil. Aceitar a moeda digital, implantar o chip, sorrir para câmeras de reconhecimento facial. Resistir é viver como um erro no sistema. Plantar comida ilegalmente em quintais. Ensinar crianças a ler sem tablets. Curar doenças com plantas que a indústria farmacêutica não pode patentear. A Bíblia diz: escolhei hoje a quem sirvais. Mas ela não fala de religião, fala de soberania. E então, quando tudo parecer perdido, um som romperá o silêncio. Não será uma trombeta, será o grito de um recém-nascido em um mundo sem hospitais, o choro de uma criança que nunca viu uma tela, o riso de um homem que encontrou água em um deserto. São esses os sinais finais? Não, são os primeiros, porque o fim de um mundo é sempre o começo de outro. E você, sim você, está vivo para decidir qual mundo herdar. Se você chegou até aqui, já é um sobrevivente digital. Mas antes que o Wi-Fi acabe ou o algoritmo nos sepulte, faça isso. Um clique em inscrever-se, porque amanhã o canal pode virar pó e você não vai querer perder o apocalipse ao vivo. 2. Deixe um like, afinal, é de graça e dura mais que as pirâmides do Egito. 3. Compartilhe, só não mande para seu chefe, a menos que ele precise de um alerta cósmico. 4. Comente, já tô preparado. Ou, tofa. Se preferir. Nós lemos tudo. E viva hoje como se o mundo fosse acabar amanhã. Porque, bem, pode acabar. Beba um café quente, ligue para quem você ama, e depois volte aqui. Porque enquanto a humanidade existir, nós estaremos aqui fuçando as profecias. Até o próximo vídeo. Se o sol nascer.